É a Ana, inclusive o nome dela. Vamos ver se ela volta. Voltou, fez o ano inteiro, teve que ir embora pro Rio de Janeiro, porque o marido dela foi transferido. Essa semana ela entrou em contato. Ela se apaixonou por apologética enquanto ela estudou no college. Por aquilo que a gente ensinava sobre apologética, sobre a importância. Ela saiu conduzindo a vida dela, estudando. Agora ela abriu uma turma de apologética online. Ela já fez cursos para cerca de 7.000 pessoas. Toda geração deixa um legado. A questão é que tipo de líderes nós estamos formando para o futuro. Nesse mundo, né, que é tão marcado por mudanças tão rápidas, relativização de valores e tantas outras coisas tão dinâmicas que vão acontecendo, a gente se pergunta, né, se a igreja tem realmente desempenhado o seu papel de preparar homens e mulheres que conheçam profundamente a palavra, né, para viver com integridade, servir com excelência. E nessa edição do Momento PIB Curitiba, a gente vai conhecer um pouco mais sobre One College, que é uma iniciativa do Ministério da One, né, nosso Ministério de Jovens aqui da igreja, que investe na capacitação de jovens para que descubram os seus dons, os seus talentos e desenvolvam o seu caráter e vivam plenamente esse propósito de Deus para as suas vidas. E a nossa conversa hoje é com o coordenador dessa iniciativa, o professor Fabiano Ribeiro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Ana. Um privilégio estar aqui, um privilégio estar compartilhando dessas ideias, dessas movimentações de Deus aí dentro da igreja, e participar disso também é muito bom. Ai, bênção. E há quem diga que está cada vez mais difícil trabalhar com jovens, né, com a juventude. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que se eu comparar com os jovens quando eu fui jovem, hoje é diferente. Eu acredito que quem trabalhou comigo achava eu mais difícil do que a geração dele. Então, as chances de eu poder olhar para a geração de hoje e achar mais difícil do que as gerações anteriores. Acho que essa mudança geracional, esse choque geracional, ela vai acontecer sempre, mas não dá para negar, né, que a dificuldade, ela aumentou a velocidade para acontecer. De uma geração para outra está muito mais difícil. São muitas mudanças, né? Vocabulário, roupas, valor, e vai atingir valores e tudo mais. E o que eu acho que o que faz a gente permanecer, o que faz uma pessoa permanecer trabalhando com a nova geração, apesar de todas essas mudanças, é uma convicção que vem de Deus, né? Ninguém prometeu, Deus nunca fez um chamado prometendo que ia ser fácil. E agora está com esse grau de dificuldade. Bom, Deus me chamou, a dificuldade, eu vou me abrir, né, vou deixar Deus me dar graça e a gente vai trabalhar. Mas são desafios diferentes e que há pouco tempo atrás não tinha, então mudou muito rápido, né? As mudanças são muito rápidas e isso talvez assuste um pouco, gere algumas dificuldades de fato. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que há quem diga, né, que a geração que está chegando agora no mercado de trabalho, eu que trabalho nessa área, é difícil, né, tá formando líderes às vezes um pouco descomprometidos, mas assim, quem é que está formando esses líderes? Somos nós. Então, essa reflexão de que quem formou a nova geração foi a geração anterior. Então, mas é uma realidade difícil de aceitar. Sim. Que as pessoas preferem tirar o corpo fora e lavar suas mãos, né? De às vezes responsabilizar uma geração que foi formada. Eles vão ter a característica deles? Vão, né? Mas quem permitiu chegar nesse nível que chegou, ainda mais tão novos, que você percebe esses traços difíceis dessa geração com eles muito novos. Né? Então houve uma cumplicidade aí de gerações anteriores para chegar nesse ponto. Tem uma responsabilização grande. Exato. E como o Ministério entende a formação dessa nova geração? A formação passa por um processo cultural, Ana, de entender a mudança dessa geração, né? Saber que é uma mudança que prejudica o crescimento deles em Deus, a vida cristã, e prejudica a construção da liderança deles, do ministério deles,
Mas é deles, está com eles. E a gente tem que olhar para isso e começar um trabalho de contracultura, né? Remar contra a maré. E é a questão de qual a concepção de estudar. O estudar hoje, ele ocupa um lugar muito... se sobrar tempo. Fica mais em segundo plano, né? É, Ou terceiro, quarto. olha, segundo plano ainda tá bem, porque o cara vai achar alguma plataforma digital para fazer quando tiver livre, mas às vezes nem isso a pessoa está tendo tempo, disposição, finanças para investir nisso, Sim. né? A autoformação e o crescimento. E essa concepção de estudo sendo deixada de lado dificulta o aprendizado. Aí ele começa a aprender de segunda mão, de terceira mão. Só entende da Bíblia aquilo que o pastor consegue pregar uma vez por semana por 30, 40 minutos. Só entende de vida com Deus aqueles 90 minutos semanais do culto, né, do culto público. E parece que a vida fora do templo, fora aqui da igreja, desses momentos, não tem espaço para estudo, para Bíblia, para devoção, para aprendizado. A gente tirou. Assim como o aluno que só estuda na sala de aula. Ele assiste aula, sai da aula e vai tocar a vida dele, certo? Ele vai ter muita dificuldade de realmente aprender. Ele não vai crescer, né? O estudo é constante, só que o estudo ele não é dopaminérgico, né? Ele não traz dopamina. Os livros não têm a luz da tela de um celular, a movimentação é estático. Você abre uma página de um livro, ele fica estático ali até você ler aquilo ali. Então é uma decisão muito grande, né? E trazer essa cultura de que isso é valor, eu acho que é o nosso desafio, né? E a gente trabalha isso com oportunizações. Oportuniza ele estar aqui, conversas, discipulado, ensina que ele precisa estudar, né? A gente vai estudar o porquê que você precisa estudar. E vai mudando cultura, transformação cultural, renovação da mente. Sim. Constante. Isso daí que você falou no começo, eu acho que é um risco muito grande. A pessoa viver de pequenas gotas, né, de sabedoria, digamos assim. Até porque, dependendo da fonte, você não sabe se está recebendo o conhecimento certo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu me dispus a ler a Bíblia inteira, né? Eu acho que todo cristão deveria fazer isso. Sim. E aí cheguei no pedaço e falei, mas eu ouvi a vida inteira que é assim, vários pregadores falando que você traz aquele contexto para dar aquela dinâmica na mensagem e tudo mais. Mas eu ouvi a vida inteira que era assim e cadê a baleia do João? Não, tô brincando. Não, né? Mas assim, tinha coisas que eu podia jurar que estavam na Bíblia e não estavam. Não estavam. Né? Então, uma coisa assim que é um risco você ficar ouvindo da palavra de Deus de terceiros sem realmente estudar e conhecer. Ir atrás e ter a sua experiência, né? A Bíblia nos ensina a questionar os ensinos que a gente recebe sobre ela. Só que como é que você vai questionar se você não conhece? Agora, para você questionar, você tem que estudar, você tem que ir atrás. Isso demanda tempo, isso é uma cultura. Isso se transformar num valor, numa disciplina, numa rotina. Sim, né? Então a gente trabalha trazendo isso para eles. Porque o dia que uma pessoa entende isso, Ana, pode acontecer o que for na história da igreja. Pode ter uma pandemia, pode ter uma perseguição que a gente não sabe viver, que não se pode mais ter cultos. Está proibido. Né? Pode ter qualquer... Quando eu tenho uma vivência de eu estudar a Bíblia, de eu ler a Bíblia, de eu falar com Deus fora dessas gotas, pode acontecer o que for, meu caminhar com Deus, ele vai ficar inabalável, sabe? Eu vou continuar, eu ganho autonomia, eu acho que é essa palavra, assim, na capacitação que o Oncology tenta, gerar uma autonomia. É uma coisa que o Flow, né, que é o One Flow, trabalha na sexta-feira, aquela passagem de Ezequiel que fala sobre... Do fluir. E isso, quando eles começaram a trabalhar, isso marcou muito, faz um tempo.
E eu fiquei pensando, tá, é verdade, quantos cristãos às vezes têm tanto tempo de caminhada, né? E vem a igreja, nananã, sai. E parece que a vida é uma rotina. A gente está vivendo aqui na superfície, no rasinho, mas Deus nos convida a tanto mais, né? E isso começa por uma vida devocional, né? Aquela disciplina de, hoje eu não tô com vontade, mas eu vou sentar, eu vou tirar o meu tempo, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar. E como a palavra se renova mesmo todos os dias. Você pode ler todos os dias o mesmo versículo e todos os dias ele é diferente. Parece que você nunca leu aquele texto. Vem uma ministração nova, vem um renovo de Deus ali, uma revelação nova entre você e ele, sabe? É verdade. E cria esse vínculo, e isso é muito importante, né? E isso se ensina. Isso se ensina. E se aprende, né? E se aprende. Então, é importante, né? E existe um momento certo para começar a se preparar ou se formar, para investir nessa formação? Olha, biblicamente falando, a idade é pequena. Né? A gente tem histórias aí de pré-adolescentes da Bíblia sendo usados por Deus. Vamos colocar o próprio Jesus. Samuel também, né? Samuel. Cara, não dá para bater um martelo, né? Mas o quanto antes. Quanto antes. Percebeu, invista. Né? Invista até mesmo como cultura. Talvez a pessoa vai ter uma vida cristã que ele não vai exercer nada de grande relevância dentro da igreja, dentro do cenário ministerial cristão. Mas ele vai ser um cristão autêntico, que a Bíblia, quando a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para responder aquilo que nos for perguntado sobre a nossa fé, ele vai estar pronto para defender essa fé, né? Que é a apologética, você defender os seus princípios. No mínimo isso. E como é importante, né? Todo. Saber se posicionar, saber defender. Hoje em dia a gente é tão... não tá mais cada um no seu quadrado, que nem dizia antigamente. A gente é atacado. E, relativizou-se, como você falou no começo, né? A verdade hoje é relativa, certo? Então, você tira o conceito de verdade absoluta, você perde poder de argumentação. Você fala, por que eu vou fazer questão de argumentar se a verdade é absoluta, não é absoluta, o que a Ana pensa, pode pensar à vontade, a conversa acaba. Sim. Certo? E isso não existe, né? Isso é uma falácia. Então eu consigo, mas para romper essa falácia, eu preciso estudar. Não dá para fazer. Preciso ter conhecimento. É verdade. Conta pra gente um pouquinho como nasceu o One College. Então, eu cheguei na PIB há 5 anos, né? E os pastores da One, que eu conhecia, eram amigos, a gente começou a... Eles perguntaram sobre o que achava importante. Conversando com eles, eles cogitaram, poxa, a gente precisa de uma formação ministerial, uma capacitação de liderança, tal. Aí um dos pastores perguntou que eu ajudava lá no ministério que eu fiz a transição para PIB. Eu falei, estava com esse projeto, tal. E ele falou, então bora caminhar com algo desse tipo aqui, porque eu acho que fecha junto, tal, acho que vai suprir a demanda. E a gente foi vendo a demanda da própria PIB daí. Como é que é a realidade do jovem da PIB. Então, tanto que o One College, ele teve 1 ano antes de começar a funcionar como One College, chamava-se One School, não o School do Flow, é One School. Era sábado à tarde, alguns períodos de 4, 5 semanas seguidos de sábado, temas isolados. Trabalhamos política, trabalhamos epigenética, trabalhamos relacionamento. Então, essa foi o primeiro formato, certo? Uma capacitação assim, de conteúdos. Isso. Fizemos 1 ano assim e já elaboramos daí uma escola. Uma escola de formação de acordo com os dons. Foi o tempo da gente programar. E a gente tem até as experiências que a gente teve nesse ano de sábado à tarde. Que tipo de retorno que a gente tinha, as demandas, os assuntos, as necessidades deles, as necessidades da igreja. Aí a gente foi construindo a importância de que precisa se ensinar essas coisas para eles. Eles precisam desse suporte. A igreja precisa de pessoas com esse suporte. A igreja precisa da galera formada nos seminários? Precisa. Mas a galera precisa, dependendo de onde eles
o que eles vão poder servir, eles não precisam de um seminário. Sim. Eles podem ter uma capacitação suficiente para atender as demandas da igreja local, sabendo que as pessoas com seminário, com estudo, que são os pastores, eles estão aqui para ajudar, né? Sim. Mas existe um tipo de serviço que dá para a galera fazer com outro tipo de suporte. Sim, então a pra gente todos, consegue né? dar esse suporte. Que Né? bênção. Olha, a gente vai para um breve intervalo e aí no segundo bloco a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa iniciativa incrível que é o One College. Já estamos de volta e hoje falando sobre o One College, que é um projeto de formação ministerial de jovens. É formação ministerial, mas não é exatamente para trabalhar no ministério, né? É para trabalhar em todo lugar. Se a gente considerar o que se chama de ministério aqui na PIB, com horário de gabinete pastoral, funcionário da obreiro, PIB, não é só isso, né? Mas o ministério que todos temos, tanto aqui na igreja ou fora aqui da igreja, né? Aí capacita, essa capacitação ministerial visando isso. Fala um pouquinho mais pra gente qual é o perfil desses jovens que se inscrevem e que atendem ao chamado da capacitação. Esses jovens a gente tem conseguido abranger todas as idades, né? A partir no que diz respeito à abordagem do One dos jovens, né? Que vem desde o Velos até o One Mais. Então vem da galera desde os 18 anos. Velos assim, é quem? O pessoal... Que saiu do terceirão e está entrando para a universidade. A galera que vem do Flow. A galera que vem do Flow entra aqui na UAN com o pessoal do Velos, que já está com uma vida universitária ou vida de mercado de trabalho. Né? Sai da vida escolar. E vai até os jovens há mais tempo. Né? Que estão jovens adultos. Os jovens adultos que estão aí na caminhada e congregam aqui com a gente, estão aqui jovens com a gente. Há mais tempo, gostei, né? Eu me incluo nessa. Aí a gente pega todas essas realidades e traz junto aqui para o college, né? E com as demandas que eles têm. Né? E são jovens que entenderam essa cultura que a gente tem falado, entenderam que sentiram falta, né? Se depararam num debate lá no trabalho, na vizinhança, no condomínio, na faculdade, e falou, cara, eu não sei isso. Faltou repertório aqui. Eu não sei argumentar. Sim. Né? E às vezes perdeu uma argumentação com alguém que ele precisaria ter contra-argumentado. E faltou aquele conteúdo. Aí ele vem buscar, vai pedir ajuda tal, e a gente dá esse sustento. Mas esse perfil de pessoas que querem realmente se sentir prontos, entenderam que precisam ficar prontos para cumprir o que Deus pediu para eles. Ai, que bênção. E como é que o curso ajuda as pessoas a descobrir os seus dons e vocações? A gente tem um trabalho, inclusive, totalmente pautado nesses dons. O de 1 Coríntios 12 e de Romanos 12 é a nossa referência. E com aqueles dons a gente direciona como se fosse em módulos, né? Então pega lá um dos dons lá de 1 Coríntios 12, discernimento de espíritos. A pessoa entende que Deus deu a ela esse dom. Quais módulos ele pode fazer dentro do college? Dentro do college tem o módulo da oração, a optativa oração, né? Módulos sobre oração. Que vem intercessão, que vem batalha espiritual, que vem essa sensibilidade com o mundo espiritual, que o dom de discernimento de espíritos tem tudo a ver. Sim. Mas tem a pessoa que tem esse dom aplicado a um evangelismo. Entendi. Né? A você entrar na casa de um estranho, encontrar um estranho e ter ali a noção do ambiente espiritual ali, daquele momento, daquela pessoa, certo? Aí temos os módulos de evangelismo, o mesmo discernimento de espíritos. A pessoa é um conselheiro. E no aconselhamento, você discernir o espírito que está rondando ali a pessoa que está sendo aconselhada, mesmo um cristão, isso é uma ferramenta importante. Você discerne ataques do inimigo, você discerne as coisas para você mudar o aconselhamento. Aí vai para a ministração. E como é que a pessoa Então, sabe? A pessoa sabe que é discernimento de espírito. Vamos conversar agora? Qual que é a tua realidade? É um autoconhecimento.
A pessoa, às vezes, é aquela pessoa que realmente gosta de fechar a porta e orar. Entendi. Entendeu? Não, a pessoa é um conselheiro. Então, esse discernimento do Espírito, você vai direcionar para qual? E pode acontecer da pessoa, tipo, mais de uma coisa ao mesmo tempo, assim, tipo... Não, dons, aí depende de Deus, né? Mas Sim. quantos dons ele vai dar para cada um, porque a decisão é dele. Mas se a pessoa entende que tem mais de um, difícil dar confusão. O pior é quando o pior não, né? Mas assim, quanto mais é dado, mais é cobrado, Mais é né? cobrado. Então é mais difícil. Aí Deus sabe o que ele Você vai... se capacitar mais. Vai gerar capacitação, vai gerar a identificação. Então, até mesmo no One College, quando a gente percebe que já tem uma maturidade, tanto de vida como espiritual, a pessoa se identifique. Não, ó, essa optativa que tem a ver comigo, né? Essa optativa que vai... os dons são esses, então é para essa optativa. Mas tem dons muito específicos, né? O próprio dom de serviço é de uma optativa de serviço. Todo o trabalho, toda a disposição de servir, o coração de um servo, o que é servir, como servir, né? O que a Bíblia explica sobre servir, né? Então, alguns são específicos, outros são como esse que eu peguei, né? Que gera aquela dúvida da pessoa. Então, além de um teste, de uma identificação em Deus, existe todo um acompanhamento, o autoconhecimento, a pessoa captar para ele o que Deus entregou para ele, o que Deus vai dar graça para ele realizar. E são feitos em turmas, né? As aulas são feitas em turmas, mas tem uma parte de mentoria, algum acompanhamento individual? Tem. Os próprios ministros, que são pastores ou líderes da PIB, eles se colocam à disposição para conversar, né, para tirar dúvida. Então, volta e meia, antes ou depois do college, ali no café da PIB, tem algum ministro conversando com algum aluno do college sobre isso, né? Sobre tirando dúvida. isso, se eu vou para essa optativa, se eu vou para outra optativa, o que Deus tem feito. Tem um pastoreamento, sabe? Para o college, o pastoreamento é um pilar muito grande, né? Somos pastorais, a gente coloca assim, somos pastorais, porque a capacitação ministerial tem esse suporte muito individual, né? Na mesma turma, né, de evangelismo, certo? Tem a Ana e tem uma outra pessoa. Aquele conteúdo, o mesmo conteúdo, para a Ana tem um significado, para aquela pessoa tem um outro significado, tem uma outra aplicação. Então a gente coloca todo mundo junto, mas esse pastoreamento, essa escutatória individual também é valor pra gente. Até porque a gente está falando de Bíblia, né? Então, como a palavra é viva, que nem a gente já falou antes, Sim. tem essa diversidade, você vai diversificar. Né? As pessoas vão receber às vezes diferente, né? Exatamente. Então, é isso mesmo. Uma coisa que eu percebo muito que falta influência intencional por parte dos cristãos hoje em dia, né? Na sociedade? Na sociedade, no geral, né? Porque na igreja, ok, você está no teu ambiente controlado ali, na tua bolha, né? Mas quando você sai da porta para fora, tem até uma plaquinha que às vezes a gente vê por aí, né? Você está saindo para o campo missionário. Isso. E aí você está indo para um lugar onde você precisa realmente, né, estar preparado. Hoje a vida cristã, ela tem um desafio que a sociedade, ela se transformou nisso. E, obviamente, somos da sociedade, a gente vai trazer isso para a igreja. E a vida cristã precisa resistir, né? Que é uma mentalidade, uma postura consumidora. Nós somos consumidores hoje. Vou colocar assim, somos uma igreja consumidora. A gente quer ir num culto com uma boa estrutura, uma boa música, um bom ambiente, né? Com tempo de duração ok, que não me incomode, não me atrapalhe. Caiba na agenda, né? Que caiba na minha agenda das outras coisas. E só. Eu gosto muito da nossa ministra aqui da PIB, a Thalita. Ela fala pra gente, né? Você não está assistindo a um culto. Você está aqui cultuando. Você veio entregar um culto.
E isso diz respeito também ao que a gente faz durante a semana, entre os cultos, né? Quando eu saio e vejo, estou indo para o campo missionário, lá eu vou ser o quê? Vou ficar esperando eu assistir mais um culto no próximo final de semana? Ou eu vou exercer, né, o que Deus me pediu para fazer, aonde eu estiver? Né? Colégio, universidade, trabalho, relacionamentos, pessoas, vizinhos, condomínio, clube, é tanto lugar que a gente tem para cumprir entre os cultos o que Deus nos chamou para fazer. E despertar isso também faz parte de um desafio atual. Com certeza. Você comentou ali que um dos pilares Pilares serviço. Serviço é uma das optativas. Uma das optativas. E por que o servir é uma das partes essenciais para o cristão? O Evangelho, a vida de Jesus, né, eu conheci um pastor, ele tinha um lema: cristão que não vive para servir, não serve para viver. Pastor, que forte isso, forte, né? É um ancião, assim, da minha infância, esse Sim. pastor falava isso, pastor presbiteriano. E quando você pega Jesus lavando os pés dos discípulos, antes mesmo dele encerrar o ministério dele aqui, foi aquele lava-pés de envio, você vê que ele fez questão de ser o servo que lavasse os pés de todos eles, inclusive do traidor. E ele estava ensinando. Estava ali ensinando, você lava o pé de todo mundo. É uma dinâmica prática, né? Porque naquela cultura ali, fazer aquilo é algo extremamente de doação, né? Você lava os pés, é uma honra para a pessoa ter os pés lavados, né? Sim. E quando você vê Jesus fazer aquilo, inclusive do traidor, para todo mundo que está ali, naquele momento, você vê, não tem como ser cristão se eu não tenho o coração de servir. Aí, o dom do serviço, que tem uma especificidade de ações, né? Entendi. Que é o trabalho, assim, na realidade hoje é um trabalho voluntário, é uma ação social, é uma capelania, é aquela gente uma doida recepção, que gosta de trabalhar. Trabalho pesado. Quando tem culto no estádio, tem que colocar todas as cadeiras e depois tem que tirar todas as cadeiras. Isso. Não, daí tem que tirar as cadeiras e o lixo, né? E o lixo. Aí junta essa galera. E é a galera que volta na segunda-feira, quando tá todo mundo, já acabou o evento, terminar de limpar. É verdade. A galera que chega antes e sai depois de cada momento que a gente tem, né? Sim. Aqui na estrutura. Esse serviço é o serviço de dom. A pessoa que ama servir, que olha para a pessoa e fala, o que você está precisando? Eu vou fazer por você. Né? Olha para um evento, o que o evento precisa? Eu vou fazer de tudo para esse evento acontecer. E o servir, o coração de servo, é fruto da vida cristã. Não tem como você conhecer a Deus, ler a Bíblia, conhecer Jesus e não entender, cara, eu preciso servir. Então, num geral, todo mundo precisa servir, evangelizar e isso. Todas as optativas não são optativas. Elas são opcionais. Isso, elas fazem parte de um combo, assim, tipo, cara, da vida cristã. Mas um exemplo que a gente usa disso também no college, Ana, é o evangelismo. Uma pessoa, todo mundo tem que pregar o evangelho. Mas o evangelista pregar o evangelho é diferente. Eu entro num Uber, eu prego o evangelho, eu termino a corrida, o máximo que talvez eu consiga é ficar com contato do motorista. Tem diferença mesmo, né? O evangelista, numa corrida menor, ele faz o Uber se converter, ele liga para a esposa, liga para os filhos, todo mundo faz a oração ali até acabar a corrida. Entendeu? Porque existe uma graça, existe o dom do evangelista ali, sabe? Uma comoção diferente. Aquele trabalho da pessoa age diferente, porque pode, Deus né? colocou, né? Agora, a obrigação de evangelizar é de todo mundo.
É verdade. Porque daí um começa plantandinho e quando chega lá o evangelista só... Na hora que o evangelista chega, Tá pronto. nossa, vai ficar mais fácil ainda. É verdade. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai para mais um intervalo e aí o pessoal que tá lá na Rádio Marumbi, e infelizmente a gente tá finalizando por aqui, mas você pode acompanhar a versão estendida na Rede Super, no canal 31.1 ou no YouTube Rede Super Curitiba. Mas você que está acompanhando a gente pela Rede Super ou pelo YouTube, fica aí, que já no terceiro bloco a gente volta com um pouquinho mais com essa conversa maravilhosa com o professor Fabiano aqui sobre o One College. Já estamos de volta com o Momento PIB Curitiba e hoje falando sobre o One College com o professor Fabiano Ribeiro. Professor, é um prazer te receber aqui. Que muito bom. Gostoso o nosso muito papo. Muito bom conversar. E eu queria saber agora se tem algum testemunho que representa bem o impacto do One College. Vocês devem ter muitos, né? Então, tem vários, mas tem um que aconteceu essa semana, que eu fiquei impressionado, até compartilhei essa mensagem com os pastores, essa situação com os pastores da One. Quando o college ainda era no sábado, a gente teve uma das alunas, que hoje ela está morando no Rio de Janeiro. E ela gostou demais da proposta do college. Eu lembro que na primeira ministração, foi a primeira ministração que eu fiz na PIB, desde quando eu cheguei na PIB, foi aquela aula inaugural do college, e ela estava. E ela encheu de perguntas. Ela que era a aluna assim, que enchia de perguntas e tal. Aí os pastores falaram assim, daí, Fabiano, gostou tal? Eu falei, olha, eu gostei, eu acho que bastante, mas tem uma moça ali, parece que não gostou muito não. Que ela... e era essa moça, inclusive o nome dela também era... Mas era Ana. Pergunta assim, Boas. Ok, ou pergunta assim, tipo, questionadora? Questionadora. Assim, Questionadora, perguntas... Tipo, de enfrentamento. É tipo assim, quero aprender, quero saber, okay. Quero saber mesmo. E é Ana, inclusive o nome dela. Falei, Ana, bom, né? Vamos ver se ela volta. Voltou, fez o ano inteiro, teve que ir embora para o Rio de Janeiro, porque o marido dela foi transferido. Essa semana ela entrou em contato. Ela se apaixonou por apologética enquanto ela estudou no college. Por aquilo que a gente ensinava sobre apologética, sobre a importância. Ela saiu conduzindo a vida dela, estudando. Agora ela abriu uma turma de apologética online. Ela já fez cursos para cerca de 7.000 pessoas. Meu Deus, que bênção. Sobre apologética. Crianças, adolescentes, agora ela abriu uma turma específica. Então o que acontece? Ela chegou aqui sem saber o que seria dela em relação a Deus. Uma vida cristã. Uma cristã que queria aprender as coisas de Deus. E ela conseguiu ter uma semente plantada que frutificou e transformou numa potência. Sim, olha quantas pessoas já... Isso Muitas... que ela contou, né? Porque esses 7.000... Dali que tá aí até se multiplicado e tal. Eu fiquei assustado. E ela contando, ela mandou uma mensagem para agradecer a PIB, que se um dia ela voltar para Curitiba, ela vai vir para cá. E agradeceu a College, porque o que ela experimenta hoje, desde a casa dela com os filhos, até essa multidão que ela tem alcançado pela internet, com esse ensino, começou aqui. Que né? bênção. Então, e aí te perde noção. Sim, com certeza. Ela fez questão de me contar. E quantos estão aí frutificando? E não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo. Com certeza. E é um privilégio, assim, Ana, porque você vê que o que a palavra fala, da semente que frutifica, quando cai em terra fértil, ela é real. Né? Ela é real. E ver o reino de Deus ampliando dessa forma é uma grande alegria. Eu vou fazer um parênteses rápido. Explica assim com poucas palavras o que é apologética e o que é hermenêutica. Apologética Pro povo que tá em casa. E hermenêutica. Então, a apologética é aquela defesa da fé. Né? É a defesa da fé. É você saber pegar as polêmicas, são as tretas, sabe? As coisas do dia a dia. Do dia a dia mesmo, e trazer para um contexto bíblico, mostrar aquela situação
dentro do contexto bíblico. Certo? A hermenêutica é o que você vai pegar ali a exegese e a hermenêutica, né? Misericórdia. A exegese eu vou pegar o que o texto traz, o contexto do texto, certo? E vou tirar dele o que ele quer ensinar, certo? A hermenêutica é a prática disso. Ah, que legal. Então a exegese eu pego e venho e faço Uma análise histórica, local, cultural, tá? Então aquilo ali aconteceu por causa disso, né? E dali agora, como é que eu faço essa aplicação? Então dá para dizer que a hermenêutica e a apologética meio que caminham juntas. Sim, eu trago o contexto bíblico, sim, né? Faz a análise dele, daí no mundo de hoje. Faz a aplicação. Faço essa aplicação. Então legal. como é que eu transmito isso para minha vida? Aplicação diária, né? Ou a hermenêutica numa pregação, como é que eu explico aquilo que eu tirei ali do texto, né? Na hora que eu fiz a exegese do texto e tudo mais. Muito interessante. E como é que funcionam as turmas, assim? Elas são fechadas? Hoje com esse módulo semestral, a pessoa vai entrar lá no link da inscrição, né? E vai escolher hoje 4 módulos. Base da nossa fé, conceitos bíblicos, teologia sistemática, panorama bíblico, certo? A gente vai estar ali nas bases da nossa fé. Bibliografia, história de Jesus, conceitos básicos. Liderança e pastoreio, quem entende que tem a graça de Deus para liderar e pastorear pessoas. Missões e evangelismo, quem entende que Deus tem para ele um campo missionário, ou então um evangelismo mais intencional aqui na própria cidade. E chamados ao serviço, que fala daquilo que a gente tem falado aqui sobre o serviço, aquele serviço mais específico, né? Então a pessoa poderá se matricular num desses 4 módulos. Esses 4 módulos têm a mesma aula toda semana, na quarta noite, das 19h30 às 21h, e no domingo de manhã, das 9 às 10h30. Mesma aula, ele escolhe uma das turmas, né? Faz a matrícula. Aí nos próximos semestres a gente vai divulgar os módulos que vão surgindo, né? Respeitando essas 4 áreas que a gente acredita que Deus vai formando a gente dentro dos dons. Certo? Então, além de poder, além de ter as aulas, o acompanhamento que, né, a pessoa pode ter antes ou depois ali, tirar as suas dúvidas. Tem alguma ação que é praticada durante esse semestre, assim, alguma palestra extra, alguma coisa de conteúdo adicional? Tem. Uma coisa bem interessante sobre isso, porque é mais do que fazer agenda para o college, né? Modos de aprendizado. As pessoas têm formas de aprender diferentes. É verdade. A gente tem que se abrir para todas. Mas tem pessoas que são mais visuais, né? Mais auditivas. Visuais, manuseios, né? Aí, inclusive em sala de aula a gente tenta trazer essas experiências, assim, essa forma de trabalhar. Mas por exemplo, quando a gente pega o curso, que é um semestre, que inicialmente chegou a ser de 3 anos, aquela coisa médio e longo prazo. Aquele estudo constante, devagar. Isso é um tipo de estudo que a gente precisa fazer. Mas tem uma forma de aprender também, que é um aprendizado pocket, vamos chamar assim. Então a gente tem aqui a escola de inverno, que no período de férias de julho, nos mesmos horários do college, cada encontro é uma palestra de 90 minutos. Então temos convidados profissionais de diversas áreas. Temas diferentes. Todo mês de julho, né, eles vêm aqui e dão uma palestra de 90 minutos. Legal. Que aí é aquele aprendizado pocket. Tem começo, meio e fim daquele assunto naquela palestra. E tem o formato de aprendizado, vamos chamar, digital, que é o One College Talk, o nosso podcast. Certo? Entendi. Então o pessoal do país inteiro consegue acessar? E você consegue ter um conteúdo em mãos, porque também são com profissionais, com ministros, com líderes de todos os diversos assuntos. Um exemplo que a gente usa sobre o podcast. Tem um episódio com a doutora Angélica, da Federal do Paraná. Ela é PhD em epigenética, certo?
Quanto que eu sei de epigenética? Nada. O que significa? Não, assim, tipo, o que significa eu posso explicar. Ótimo. Eu não sei nem até aí. Agora, mas eu não entro numa discussão sobre epigenética. Não tem condições, né? Mas na hora que surge o assunto, eu falo pra pessoa, peraí, cara, pega esse link aqui, ó. Ouça essa doutora PhD da Federal do Paraná falar. Mas a epigenética é a possibilidade da alteração gênica. Pelo amor de Deus, se eu estiver falando algum termo técnico errado, eu sou de exatas. Mas aí você entra lá no link e escuta a doutora falando. A doutora falando. Mas como fruto de um comportamento. Né? Então, vou pegar um exemplo, porque daí isso vai partir para muitas polêmicas. Sim. Mas vamos pegar um que não seja tão polêmico. Obesidade. A pessoa, ela não é filha de obesos. Mas ela, na vida dela, se tornou um comportamento que gerou essa obesidade. Nas próximas gerações, clicou-se um linkzinho ali nos genes dela, os filhos já começam a ter riscos de ter o gene da obesidade. Ai, que curioso. Né? E a epigenética mostra que isso tanto vai, só que do jeito que vai, volta. Dá para desprogramar. Entendi. Né? Então, agora eu fiquei curiosa de ouvir o podcast, viu? Então, eu não sei falar disso com propriedade. Aí o podcast é isso. Além de eu aprender, eu tenho pessoas capacitadas, com argumento real, que eu posso pegar o link e falar, ouça aí, cara, essa pessoa que entende. Então, é um jeito de aprender, é um jeito de cumprir a missão. Né? É um jeito de compartilhar esse tipo de conteúdo também. E o Oncology ataca dessas formas também. E quais são os canais que as pessoas podem acessar para acompanhar o conteúdo do Oncology? Nós temos o perfil no Instagram, o Oncology PIB, @Oncology vai aparecer aí na tela. PIB. Temos os próprios cursos, né? O site da PIB, da UAN, tem informações, está sempre ali. A gente faz trabalhos em collab com esses perfis da própria PIB. Então vai estar sempre aparecendo aí nas redes sociais e participando com a gente aqui nos cultos, né? Vai receber informação e vai poder se matricular e conhecer a gente. E esses eventos, eles aparecem lá no site da PIB? Parece. Então, pibcuritiba.org.br/eventos. Fica de olho lá. E quais são os sonhos que vocês têm para essa iniciativa para os próximos anos? Bom, falando em sonhos assim, fica muito amplo, né? Dá para sonhar bastante. Mas, por exemplo, a gente ter o Oncology online, né? Uma plataforma... Sim, porque daí a gente consegue alcançar mais pessoas aí. Desde os próprios campos da PIB, como extrapolar continentes, né? Hoje, a proposta do Oncology está sendo aplicada no campus de Portugal. Ah, que interessante. A gente tem um grupo no WhatsApp com os líderes lá. Então, já saiu das paredes. Já foi. PIB bateu né? aqui. Já foi. Só que aí... E a ideia é ver isso dominando. Mas isso não como um produto, né? Não como uma missão marca. Mesmo. Uma mudança de cultura, uma contracultura. Hoje, Ana, estudar é um ato de resistência. Sim. Entendeu? Então, você e proliferar isso o máximo que a gente puder, né? Dentro do corpo de Cristo, para levantar cristãos realmente preparados para encarar o que precisa. A gente tem aqui na PIB mesmo um evento que é o Summit, e ele preconiza que todo mundo tem influência. Sim. Então, independente de quem você é, do lugar que você esteja, todos têm influência. Tem. E se capacitar para exercer essa influência intencional é essencial. Sim. Né? Principalmente à luz da palavra, né? À luz da Bíblia, para que você faça isso impactando positivamente a vida das pessoas. Né? Perfeito. Por mais que você não vá, sei lá, pregar o evangelho, né? Pegar ali e fazer um sermão, ou não sei. Às vezes um gesto simples, só a tua vida cristã no dia a dia, já impacta a vida das pessoas. Sim. Né? Só que sem conhecimento, você não consegue fica fazer limitado, isso. não tem a potência que poderia ter. Exatamente. Agora a gente já está caminhando para o final, passou rápido, né? Mas que conselho você daria para um jovem que sente o chamado de Deus, mas ainda tem aquele receio de responder, ou acha que não tem tempo, que não vai conseguir se manter? Olha, eu aconselho a buscar em Deus um autoconhecimento, a buscar em conselho, em direção, em estudar sobre,
né? Ele não precisa acertar. É como uma carreira profissional. Você acredita que você quer ser dentista, mas depois você vai descobrir que, na verdade, você precisava ser engenheiro, né? Dá tempo, se dar direito ao erro. No próprio college, a gente tem aluno que, na turma dos 3 anos, né? Entrou na turma de evangelismo, mas entendeu que, na verdade, o conteúdo que ele precisa aprender mesmo é o serviço, né? Ele não é um evangelista, ele é uma pessoa que vai servir. Aquela autodescoberta, né? Em Deus. Não uma autodescoberta em si mesmo, Sim. né? Mas uma autodescoberta, um autoconhecimento se aproximando de Deus e Deus trazendo luz, quem Ele é. Um relacionamento, Um né? relacionamento Aprofundando com Deus. esse relacionamento. E Deus vai mostrando tal. E a gente dá todo o suporte de acompanhamento. Porque o relacionamento da Ana com Deus vai ser diferente do relacionamento da outra pessoa com Deus, da outra pessoa. E a gente vai dando esse suporte para que ela entenda, conheça, e daí dentro daquilo a gente vai trazendo o conteúdo e a capacitação. Ai, que bênção. Professor, muito obrigada pela nossa conversa. Pessoal de casa, não esquece de se inscrever lá, estão abertas inscrições. Segundo semestre, né? Isso. Então entra no link que está aparecendo aí na tela, se inscreve e vem participar com a gente dessa iniciativa que é tão importante para o seu desenvolvimento mesmo, para a sua capacitação, e aí você vai poder impactar a vida de outras pessoas à sua volta de forma mais intencional, exercendo o chamado que Deus te chamou aí para fazer, para exercer. Que bênção poder participar com você desse tempo, mas a gente vai ficando por aqui e esperamos te ver numa próxima edição. Obrigada, professor. Obrigado, Ana. Obrigado, gente.